Salve larpeiros de todo o Brasil! Hoje a gente vai ver um vídeo junto que explica o que são os megagames. Um megagame é um gênero, eu diria que é larp, mas talvez esteja na beirada entre o que é larp e o que não é larp. E ele também ao mesmo tempo é um board game, mas não é um board game. E aí, bom, nós vamos ver o vídeo e entender como é que isso funciona. Antes de qualquer coisa, os agradecimentos ao Dan, nosso apoiador. Se você quiser que o seu nome apareça nessa tela, você pode apoiar a gente no Apoie, esse aqui embaixo. Se quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar pelo Fórum ou comentando no vídeo. Comenta no vídeo aqui embaixo o que vocês estão achando do material que a gente trouxe até agora. E o inverno chegou, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Esse é um vídeo do canal Colonel Failure. E, bom, ele vai falar sobre um megagame específico. E é um vídeo de uns 10 minutos. Tem um outro vídeo sobre megagame, que é um vídeo gigantesco, assim, tem 49 minutos, que eu pensei em trazer porque ele detalha o megagame. Mas eu acho que é um excesso de coisa para trazer de uma vez, assim. E as legendas não são muito boas, porque ele foi gravado no dia do jogo, com um monte de gente falando por cima da voz dos jogadores que estão sendo entrevistados, né? É um registro desse jogo. Enfim, vamos lá. Vou rodar o vídeo aqui. Hello there, I'm going to talk to you a little bit about mega games, particularly a game called Mirror State. Now, if you've not come across the term mega games before, you might not know what it means. So here's a quick summary of what a mega game actually is. Firstly, it's a live action game, which means it takes place in the real world, which means that you have to leave your house and go to somewhere to play it. You won't be alone, however. Usually there are up to 50, maybe more, people who are taking part in the game at the same time. The best way to think of it is that it's a board game that takes place with an awful lot of people playing at the same time. Not all these players are equal. Usually you've got a specialised role that allows you to do particular tasks or actions as the game progresses. There's often... Deixa eu tentar aumentar a qualidade aqui do vídeo para ver o que esses papéis que ele está colocando. Não, ficou ruimzão o vídeo. Aí, beleza. Você tem os democratas e os republicanos. Você tem os neutros. Cada um desses está representando um estado. Aparentemente, cada jogador representa um estado. E aí você tem outros órgãos de Estado que são representados por outros jogadores que estão fora desses times principais, né? O megagame geralmente vai ter vários times e você trabalha junto com o seu time para resolver uma questão e melhorar. Não tem muito um ganhador no megagame da mesma forma que não tem no LARP, mas você está competindo com outros grupos pela dominação do jogo, assim, de uma certa forma. Você está tentando conseguir mais coisas, e é um jogo sobre diplomacia, né? É um tipo de jogo no qual você está representando, geralmente, instituições políticas, seja do mundo real ou do mundo fictício, né? Você tem megagames que vão ser sobre cenários mais ou menos realistas, né? Para quem já esteve numa mini-ONU, aparentemente a mini-ONU é uma forma de megagame, também é uma forma de LARP, né? E nesse caso aqui, o Mirror State, né? Esse estado espelho. Bom, vamos ver como é que é o jogo. Eu acho que eu já vi esse vídeo, mas eu não lembro dele, então está sendo novo para mim também. An element of role-playing to things as well, although this rarely means that you have to dress up in a fancy cloak and yell flipendo every 3 seconds.
No, some players choose to get into character a little more than others, but that's entirely optional. If you want to turn up in jeans and a t-shirt or a full spacesuit, that's entirely up to you. Different megagames have slightly different ways of setting up. Some dial up the board game element a little bit more, some bring in some wargaming elements, others amplify the role-playing side of things. You also get touches from video games going on in there, card games, just about any type of game you can think of is often included as part of a megagame setup. As a regular player in a megagame, you'll usually act as part of a team. That team is often 4 players, but it can be as many as 20 or as few as 2. Some players act individually, having special character roles that allow them to interact with the game and other players in a slightly different way. Different player roles have different responsibilities and a different range of actions that they can conduct over the course of the day. The main thing to take away when it comes to a megagame is that no 2 megagames, even if it's the same one, are played the same way. So a subsequent play of Mirror State may result in an entirely different set of outcomes to ones that's been run before. Isso vale para os larps dose única também, né? O Megagame é em geral um jogo de dose única. Eu nunca ouvi falar de um Megagame que não fosse dose única, apesar de que parece que o Empire tem elementos de Megagame. O Empire, o Larp Empire do Reino Unido, né? Tem elementos de Megagame. E ele é um jogo continuado, né? Ele acontece 4 vezes por ano. Mas parece que ele tem elementos que são similares a Megagame, assim, que ele tem um board game no qual eles movem peças, decidem movimentos de exército, umas coisas assim que fazem diferença nos jogos, né? Isso que faz os jogos andarem, esse mapa. Mas o Megagame geralmente vai acontecer numa única, não é nem sentada, porque todo mundo fica em pé no Megagame a maior parte do tempo. Se você for jogar o Megagame, lembra de sentar de vez em quando e tomar água, porque você vai perder a voz muito fácil. Você fala o tempo inteiro. Because the fundamental takeaway is that once the game is underway, it belongs to the players. The players shape the way that the story is conducted and how the game turns out. A typical megagame layout may look something like this. You'll have some kind of map table. Parar um pouco para vocês verem o mapa, né? Geralmente não, sempre um megagame vai ter um mapa, né? Um mapa no meio do rolê. E às vezes ele vai ser separado em salas diferentes, cada sala acontece uma coisa diferente, as salas se comunicam dentro das regras do jogo, enfim, é bem complicado. São jogos bem intrincados, assim. Mas não necessariamente é complicado de jogar, porque você vai assumir um papel pequeno dentro da história. Você tem ações limitadas que você pode fazer como jogador e geralmente você vai trabalhar como um time, né? Esse time geralmente vai ser composto de pessoas de vários papéis diferentes. E você vai ter personagens especiais que ajudam a rodar o jogo, que não estão participando dos times, né? Tá aí os quadradinhos de Special Characters, né? É por isso, assim, você vai ter personagens que ou fazem alguma coisa relacionada à imprensa, ou tem um megagame que eu já vi que a galera, que um dos papéis especiais é você ser um super-herói, sabe? Que é um super-herói controverso, enfim, tem várias coisas possíveis de fazer com megagames. Sitting around somewhere, you'll have individual team tables. You'll have somewhere where the people running the game are administrating it from. In almost every case, there will be a set of rules or a framework that the game operates under, but that's just the starting point. Where you take it from there comes down to your ability to negotiate with other players or other teams, with your own imagination and what isn't written in the rulebook. Pretty much, if you can imagine it, you can make it happen within a certain framework. We don't tend to allow people to just take on too many flights of fancy, and we will rein them in if things go a little too far. By and large, however, you're in charge of what happens during your game. If you decide you want to collaborate with other teams in order to get a harmonious victory, Parece que são várias instâncias do Mirror State, né? Agora me pergunto se são jogos que são ligeiramente diferentes na história ou o que pega.
Se são instâncias do mesmo jogo. So be it. If you decide you want to stab everybody else in the back and become the most despised team in the game, that's your choice. More often than not, it'll be a combination of the two that is your mega game experience. But as said before, no two experiences are exactly the same. Our latest game is called Mirror State Underground, and it takes place in the immediate aftermath of the zombie apocalypse. You and the other players are the last remaining survivors of the zombie apocalypse in London. Somehow you've managed to hide out in the London Underground. You've got your own underground train that you're using as a base of operations, but the power is out. You've got a group of survivors that you're trying to take care of and gather resources. Some of the teams have control over the power of the rail network so that other players can move around. Oh, and of course there are zombie hordes that may be roaming the area. The game takes place over 6 to 8 hours, which are set over 30-minute turns. Survivor Group Lead. Os Mega Games eles duram muito tempo, pelo menos 4 horas de jogo, mas geralmente bastante mais horas do que isso. E eles vão ter turnos que acontecem em tempo para sincronizar os times de jogadores, né? Então, diferente de um board game no qual você geralmente passa o turno, no Mega Game o turno é passado obrigatoriamente a partir do tempo. Leaders are likely to be handling the relationships with other groups and setting the overall strategy for their own group's progress in the game. It's up to you whether, as a leader, you decide to dictate what should be taking place and how you should be handling survival, or whether you're going to do it with the other team members through debating the best course of action. The engineer of the survival group is the one member who understands how to actually move their train. Without an engineer, the survivor group Vamos lá, vamos voltar members aqui, peraí. that may be so that other players can move around. Oh, and of course there are zombie hordes that may be roaming the area. The game takes place over 6 to 8 hours, which are set over 30-minute turns. Survivor Group Leaders. Vamos lá. Um dos papéis de jogo é o líder de grupo, que ele define objetivos, aloca os sobreviventes, ele é calmo, frio, né? Cool, legal, assim, frio e legal, ele é egoísta. Are likely to be handling the relationships with other groups and setting the E ele deve lidar com o relacionamento com os outros grupos. overall strategy for their own group's progress in the game. It's up to you whether, as a leader, you decide to dictate what should be taking place and how you should be handling survival, or whether you're going to do it with the other team members through debating the best course of action. The engineer of the survival group. Engenheiro controla os trens, gerencia os recursos e é metódico, inteligente e relaxado. Is the one member who understands how to actually move their train. Without an engineer, the survivor group is completely immobile. The primary responsibility of the engineer is to decide how and where to move the train during one of the phases each turn, if they can. The team scout is deployed Scout é o batedor, né? Ele explora o subsolo, ele rouba alguma coisa, ele é súbito, curioso e cleptomaníaco. every turn to stealthily explore areas of the map in the Subtle não é exatamente súbito, é sutil. hope of finding something useful. The scout can choose to explore empty stations or one that is occupied by another group of survivors to either spy on or steal resources from other areas of the map. Finally, each team includes a Negociador, né, o negotiator. Ele faz acordos, ele lida com outros sobreviventes, shrewd, eu não sei o que é, persuasivo e mentiroso. Não sei o que é shrewd. Who will best use their time by talking to other groups in order to better achieve the group's goals. Striking deals, trading information, spreading gossip, seeding paranoia, whatever it takes to achieve success. It's dangerous out there, and you're going to have to keep your wits about you not only to do well, but firstly, to survive. At the end of the day, and no, that's not a metaphor, we mean around 4:30 on the day itself, we gather round to see what's happened. Every team's involvement is highlighted in a positive way that's usually quite funny, and always eye-opening. So you were the team that did that? Okay, fair enough. Afterwards it can be even more social as people tend to swap war stories from the day. We usually go out for a drink or two, although that's entirely optional.
If you've never been to a mega game before, it can appear to be a little bit intimidating. It's not really. To get the most out of the game, all you really need to do is be able to talk to other people. Learn what's happening and consider what it is that you want to achieve. Try striking up a deal with someone. Your player character may possess something of great value to them, and vice versa. One of the best things about mega games is that players create a lot of the game's fiction as the game progresses. We simply give you a playground and a ball to play with. Mega games tend to be quite fast-paced, and if you don't know what you're doing, sometimes you can feel a bit out of your depth. For that reason, we always have a team of moderators who are around to help. It's their responsibility to ensure that you have a good game. That doesn't necessarily mean you'll win, but we want to make sure that you enjoy it. The moderator team tend to know pretty much everything that's going on at a given moment. So if you're stuck, or if you're out of ideas, we can usually give you a point in the right direction, or perhaps even slip you some tasty information. We're good like that. Rarely is there a team backed into a corner that we can't help get you out of. Mega games are one of the most memorable ways to play anything. They move at a blistering pace for their duration, and it can feel like you're being left behind. You're not. There are plots, there are subplots, side plots, and plots within plots taking place constantly. I hope you like plots. You won't be involved in all of them, far from it, but you'll be right at the heart of your own story. When the game is done, the first people who want to hear your story are the other players, because more often than not, so many different things took place over the course of the game that not everybody is aware of all of it. If you're interested in learning more about Estate, you can find a link to the website below. If you'd like to get a better idea of what a mega game actually looks like, I've also included a link to Shut Up and Sit Down's video of the game Watch the Skies. If you'd like to come and play it, if you don't know if the game is for you or not, but fancy it, we do offer a full money-back guarantee. So if you've got your ticket, you can come and play, and if you did enjoy it, you can get your money back afterwards. I always make sure that you have an absolutely top-notch game. But we accept that sometimes people feel a little bit left out, and that's the last thing that we want. If you've got any questions, please feel free to leave them in the comments below, and I'll do my best to answer them. Obviously, I'm the co-designer of this game, and I'll be there on day to actually help run the thing. Tickets are available right now, and you can find them via Megagame. If you're outside the UK and go, well, I'm not going to pay for a flight to go and play this thing, there are other mega games available. You can find a broad selection available on the Mega Games subreddit or over at the Mega Game Makers Facebook group. Again, I left links to both of them in the description. Yes, it's a bit of an advertorial, isn't it? But that's okay. Once in a while, I like to let you in on things that I'm up to. Right, that's about your lot. Cheerio! Muito da hora, né? Esse vídeo. É muita gente propaga assim, bem feito. Olha isso, gente. Produção cabulosíssima. Parece que, eu já tinha visto isso um pouco mais para trás, mas parece que cada mirror state é um jogo diferente, né? E aí eles aplicam eles em várias cidades diferentes. O que será que aconteceu com o mirror state ao longo da pandemia, né? Essa é uma pergunta que fica. Porque 2019... Não, imagina a confusão.
Então, é isso. Algumas coisas além disso para falar sobre Megagames em relação à conexão dos Megagames e dos Larps é que eles são jogos bastante parecidos no seu teor, assim, mas eles têm tradições um pouco diferentes, né? Apesar de que existem tradições de LARP diferentes pelo mundo inteiro, cada país tem uma tradição completamente diferente das dos outros. O Megagame já é um tipo de jogo de roleplay, de LARP, né? Eles mesmos falam, é um jogo de ação ao vivo e tratam ele como um RPG misturado com board game e tudo mais. Todas essas coisas são parte do Megagame. O conceito do Megagame é ser um jogo gigantesco que envolva a maior quantidade de coisas possível, né? De influências possível. Então vai ter videogame, vai ter board game, vai ter card game, vai ter RPG, vai ter LARP, vai ter todo tipo de coisa. Inclusive aqui, ó, nesse react aqui, ó, aqui no cantinho tem o City of Shadows, onde está o texto aqui. Eu sei que vocês não estão vendo meu mouse, mas é onde está o meu mouse. Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês do City of Shadows, só que ele tem 49 minutos e 19 segundos. Então é muito tempo. Complicado. Bom, por último, né? Eu acho que eu já falei a respeito do Megagames. Eu tenho vontade de fazer Megagames. Eu até escrevi o Torre Carmesim, inspirando o Torre Carmesim no design dos Megagames, na tentativa de levar para frente esse tipo de jogo, mas ainda não consegui aplicar. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer aqui. Eu ouvi falar poucas vezes de Megagames no Brasil, eu só vi um anúncio de Megagame muito tempo atrás. E são jogos bastante interessantes, que são bastante intensos, são bastante frenéticos, assim. E eu acho que são jogos bem legais, que a gente podia jogar também. E aí eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, assim, para apresentar mesmo, né? Para ver se inspira alguma coisa para vocês. Enfim, é isso. Vou fazer os últimos agradecimentos ao Dan, nosso apoiador. Mais uma vez, se você quiser, apoia a gente no Apoie-se aqui embaixo. E entra no nosso fórum para entrar em contato com a gente. Comenta, compartilha o vídeo, curte, né? Ajuda o coletivo, que a gente tem muita coisa para trazer ainda. Tem muita coisa para a gente trocar ideia e trazer conteúdo de LARP para o Brasil e democratizar o acesso a esse material sobre LARP, né? Eu estou pensando em alguma forma de mostrar alguns jogos brasileiros mesmo. Talvez a gente comece com conteúdo sobre os jogos do LARP Brasil. Pode ser bem interessante. Eu acabei de pensar nisso, na verdade. Mas que dá a gente trabalhar às 1h20 da madrugada, né? Mas enfim, é isso. Eu queria agradecer a todos vocês. E curtam e compartilhem. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo.